Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Helbi Silva e esse é mais um vídeo do canal Aulas de Química com o professor Helbi Silva. No vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre radioatividade, um tema que muita gente já ouviu falar, mas a maior parte das pessoas não sabem o que significa. Então aí fica comigo e vamos para mais um vídeo, só que antes de tudo, roda a vinheta. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre radioatividade, tá? Só que antes de tudo eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dê aquele joinha, lembra de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é nóis, vamos embora! Radioatividade. Pensa numa palavrinha para o povo ouvir e ter medo. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que a gente está envolto de radioatividade, a chamada radioatividade natural. A primeira e principal fonte de radiação da Terra é a nossa estrela, o Sol. Do Sol é proveniente quase 100% da radiação que a gente recebe. Mas professor, e por que quando a gente recebe essa radiação a gente não fica com problema, já que a gente tem a exposição diária ao Sol? O nosso corpo ele já está adaptado a esse tipo de radiação, essa radiação natural, tá? É por isso que quando há uma exposição muito grande ao Sol, a possibilidade de ter uma doença de pele, a possibilidade de ter um câncer de pele é muito elevada. Por quê? Porque eu estou me expondo a uma quantidade de radiação. É por isso que é preciso ter cuidado quando for se expor ao Sol. Sempre lembrar de colocar o protetor solar, sempre lembrar de tomar muita água para se hidratar, e aí a gente não vai ter problema, porque o nosso corpo ele já está adaptado a essa radiação natural. Não só o Sol, mas também a gente tem diversos outros minerais que estão presentes no nosso cotidiano, e essas substâncias químicas elas liberam radiação. Essa radiação é muito importante para manter o equilíbrio do nosso ecossistema. Mas o que é radiação? A gente fala muito de radiação, a gente fala muito de Sol, mas o que isso realmente traz para nós? A gente tem que lembrar o seguinte: desde o primeiro ano, quando a gente fala de transformações químicas, a gente fala de reações químicas. E quando a gente parte para reações químicas, a gente vai observar uma área bem específica da minha matéria, o átomo. E mais específico ainda, a eletrosfera. A gente tem que lembrar que quase todas as reações químicas que acontecem, elas vão acontecer entre os elétrons. Uma pausa para a gente lembrar um pouquinho sobre como é o modelo atômico atual. O modelo atômico atual é um modelo quântico. No modelo quântico eu tenho que a minha matéria é formada por átomos, e esses átomos eles são constituídos por subpartículas, ou seja, partículas menores. Essas subpartículas elementares elas são basicamente os nêutrons, os prótons, que estão ali no meu núcleo, carregado positivamente, e os elétrons, que eles estão na eletrosfera, que são regiões ao redor do núcleo de alta possibilidade para que os elétrons eles se encontrem. Essas regiões de alta possibilidade, onde meus elétrons eles vão se encontrar, são chamadas de eletrosfera. Então eu tenho o meu átomo constituído com o meu núcleo, com nêutrons e prótons, e ao redor do núcleo esses elétrons eles estão na eletrosfera. Então desde o primeiro ano a gente está estudando que reações químicas elas acontecem a partir de quebras de ligações ou quebras de interações entre os meus átomos, entre as minhas moléculas, entre as minhas substâncias. Porém essas ligações elas acontecem entre um elétron que está interagindo com outro elétron. É a chamada ligação química. Então, quando a gente fala de radioatividade,
a gente para de observar essas transformações acontecendo entre os elétrons na região da eletrosfera. A gente agora vai passar a observar as reações acontecendo no núcleo, tá? Que são as chamadas reações nucleares. Então, quando eu penso em reação nuclear, é uma reação que está acontecendo no núcleo do meu átomo, apenas no núcleo, tá? Essas reações elas podem acontecer de duas formas bem específicas, que é a reação de fissão nuclear e a reação de fusão nuclear. Na fissão nuclear, eu tenho a quebra do meu núcleo. Então eu tenho lá, o meu núcleo tá lá bonitinho, eu venho e quebro esse núcleo. Essa quebra do núcleo é chamada fissão nuclear. Beleza? A fissão nuclear, além de ser uma reação que libera muita energia, é uma reação que geralmente se torna uma reação em cadeia. Ou seja, eu quebro o meu núcleo, eu formo substâncias que vão quebrar outros núcleos, que vão continuar quebrando outros núcleos e quebrando. Isso se chama reação em cadeia. E outra característica é que libera muita energia. Então, nas usinas nucleares, eu tenho a utilização de fissão nuclear para quebrar o núcleo do meu átomo e a partir disso produzir energia, que é posteriormente convertida em energia elétrica. Ok? Então esse é o primeiro processo, chamado fissão nuclear. O segundo processo é chamado fusão nuclear. Se fissão eu tenho a quebra do meu núcleo, na fusão nuclear eu tenho a junção de núcleos atômicos. Essa fusão nuclear, ela acontece constantemente no Sol. E a partir da fusão nuclear, a gente tem que átomos menores, como átomo de hidrogênio, átomo de hélio, eles se fundem para formar átomos maiores. E é a partir dessas reações de fusão nuclear que a gente tem essa diversidade gigantesca de elementos químicos, tá? Então, eu tinha lá o meu Sol, as fusões nucleares foram acontecendo e produzindo elementos químicos. E esses elementos químicos, eles se juntaram para formar a Terra, para formar os planetas e tudo mais, tá? Então, o Sol é a origem da vida. Essas fusões nucleares, elas também acontecem no que a gente chama de aceleradores de partícula. Nos aceleradores de partícula, a gente tem a junção de núcleos para a formação de elementos novos. Então, se a gente pega lá na tabela periódica, a gente tem que, a partir de determinada parte da tabela periódica, eu tenho apenas elementos químicos sintéticos. Esses elementos químicos sintéticos, eles foram produzidos em laboratório. Alguns têm um tempo tão curto de vida que eles nem receberam nomes ainda, tá? Então, eu tenho lá que no meu acelerador de partícula eu vou juntar núcleos atômicos menores para produção de elementos químicos mais pesados, ou seja, com núcleos maiores, que são o que a gente chama de os elementos químicos sintéticos, tá? Então, a partir desses dois processos, ou de fissão ou de fusão nuclear, eu tenho o que a gente chama de reações nucleares. Tranquilo? Então perceba, nessa aula a gente viu de onde essas radiações naturais elas são provenientes. A gente viu os processos que dão origem às reações nucleares, tá? E a gente viu qual é a importância dessas reações nucleares, seja para a produção de energia, seja para a produção de novos elementos químicos, para que a gente consiga conhecer melhor essa matéria e como acontecem essas transformações na matéria, para que a gente consiga tentar controlar melhor essa matéria, que a gente consiga desenvolver alguns artifícios melhores na área da saúde, na área da alimentação, na área industrial, tá? Então, beijo no coração. Lembrando que se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Dá o teu joinha e não deixe de acompanhar essa playlist de radioatividade. Um beijão e falou, seus arretados! Valeu!